Uma live feita pelo ex-desembargador Sebastião Coelho chamou muita atenção das pessoas, que aconteceu hoje de manhã, e pediram para que eu comentasse. Nessa live, ele fala da possibilidade concreta do Bolsonaro ser preso. E ele faz um convite ao Bolsonaro para que ele lidere uma manifestação pacífica acerca de mudanças no judiciário, assim como aconteceu recentemente lá em Israel. E a gente vai comentar um pouquinho sobre essa situação aqui, além de várias matérias que nós iremos passar ainda hoje para deixar você bem esclarecido nesse final de domingo. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui no nosso editorial, que Deus abençoe esse seu fim de dia, que você possa ter bons sonhos e segunda-feira a gente volta com força total, com bastante conteúdo para vocês e esperamos com notícias boas. Esperamos que na semana que vem as notícias sejam efetivamente salutares ao nosso Brasil. Enfim, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante. E se não é inscrito, dá uma força pra gente conseguir chegar a mais pessoas com nossas informações. Bora começar, pessoal? Vamos lá? Olha só, a primeira matéria que eu trago para vocês aqui é essa matéria do Nova República. E para quem não conhece ainda o Nova República, recomendo vocês acessarem esse site que está realmente muito, muito bom. Desembargador alerta para risco de prisão de Bolsonaro. E enfim, a gente sabe que esse risco é real. Há a possibilidade de acontecer a prisão do Bolsonaro a qualquer momento, tá? Argumentos plausíveis para isso ainda não há. Há narrativas, há argumentos que são levantados, mas sem um escopo judicial forte o suficiente para demonstrar crimes praticados por Bolsonaro, muito menos crimes de corrupção, que até agora não se aventa e não se fala em nada acerca disso. Mas essa matéria é interessante. O desembargador Sebastião Coelho, ele falou sobre o risco de prisão de Bolsonaro, que pode acontecer a qualquer momento. Mas para além disso, ele fez um convite, tá? Durante a transmissão, o desembargador ressaltou a importância de uma reforma no Poder Judiciário, enfatizando que a independência e imparcialidade desse órgão são essenciais para a recuperação do Estado de Direito no país. Coelho expressou a preocupação com o atual cenário, no qual a Suprema Corte demonstra um crescente gosto pelo poder, interferindo em questões políticas. O convite para Bolsonaro visa conscientizar a população e a necessidade de mudança. Coelho ainda enfatiza que a mudança deve ser feita sem agressão ou discursos inflamados, mas por meio do diálogo e do engajamento democrático. Vamos lembrar que Coelho é aquele desembargador que ganhou notoriedade, que ele pediu a sua aposentadoria durante uma audiência pública. Ele falou que não queria mais fazer parte do quadro do judiciário, porque não acreditava mais no judiciário, e também chamou a atenção, teve uma polêmica onde ele pediu a prisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e por causa disso, a Associação dos Magistrados deu entrada até num processo para expulsá-lo da associação. Então, ele é um desembargador que causou uma certa polêmica aí. O que eu posso dizer para vocês? Enfim, se hoje eu fosse advogado do Bolsonaro, que eu não sou, a minha orientação é que Bolsonaro, de forma alguma, entrasse na seara ou em qualquer embate com o judiciário, que é uma briga que ele não vai ganhar. Ele não tem força o suficiente para isso. Vocês sabem disso. Agora, o papel da conscientização, isso ele pode fazer. Isso ele pode fazer. E, enfim, a gente realmente sabe que é necessário fazer esse papel de conscientização. Lógico, reitero, e uso as palavras do desembargador Sebastião Coelho, sem qualquer tipo de discurso inflamado, sem qualquer tipo de polarização, mas vir a público para trazer uma conscientização para o povo de que sim, é necessário um discurso moderado, um discurso sério, mas que leve a realmente analisar o que acontece. Montesquieu, quando ele previu a separação dos poderes, ele previa que os poderes seriam independentes e harmônicos. E uma das prerrogativas de um dos poderes, que é o judiciário, é ser técnico e jamais político e jamais parcial. Infelizmente, não é o que a gente percebe hoje, haja vista a fala do próprio ministro Barroso, que disse que o STF não é mais um órgão técnico, tornou-se um órgão político, e a fala que
deu mais repercussão foi que acabamos com o bolsonarismo. E isso não é fala de um ministro do STF. Então, realmente preocupante. E as falas do desembargador aqui chamaram muito a atenção. Bora partir para outro assunto? Nosso segundo assunto do dia é a manifestação do deputado Carlos Sampaio, e a gente precisa fazer uma análise sobre isso. Ele cita aqui uma matéria de um jornal, a fonte é o Jornal da Cidade, onde ele diz acerca do caso do Carvajal, tá? Ex-general venezuelano que denunciou Lula é extraditado para os Estados Unidos e promete contar tudo. Então aqui ele faz manifestação sobre essa matéria que até a gente já tratou sobre isso aqui, sobre essa questão. É pública, tem uma ação da Carla Zambelli tratando sobre o caso, pedindo a cassação do PT, inclusive. O deputado Carlos Sampaio escreveu o seguinte em suas redes sociais. Em 2021, o ex-chefe da inteligência militar venezuelana informou à Justiça da Espanha que os regimes de Hugo Chávez e Nicolás Maduro fizeram pagamentos ilegais a partidos políticos de esquerda na América Latina. E entre os beneficiários estaria Lula, um processo internacional que pode ter sérios reflexos no Brasil. Vamos ficar de olho. É o que escreve o deputado federal Carlos Sampaio. E realmente, durante essa entrevista, você consegue confirmar também no jornal da Record, que tratou do assunto, o Carvajal, mais conhecido como El Pollo ou Polo, né, como se escreve, ele falou numa carta que havia o financiamento, inclusive do narcotráfico, para partidos de esquerda. Ele cita partidos da Espanha, cita partidos da Cristina Kirchner na Argentina e cita o Lula e o PT aqui no Brasil. E com base na lei dos partidos políticos, receber dinheiro público lícito já é motivo para cassação do partido se esse dinheiro vem do exterior. Ou seja, nenhum órgão internacional pode mandar dinheiro para partido político aqui dentro. E aí, se fica constatado que o partido recebeu e que esse dinheiro é ilícito, deveria haver a cassação do partido. Esse é o risco. Esse é o grande ponto. Mas, no mínimo, ainda que o judiciário fique inerte, se essa notícia sai à tona lá nos Estados Unidos, pega muito mal para o Lula, que quer vir com um discurso de um novo Nelson Mandela, o cara do paz e amor, vai pegar mal para ele. O Sanderson, que é deputado federal, também manifestou acerca desse caso. O deputado Sanderson publicou no seu Twitter e também no Instagram. Estamos atentos à extradição do ex-general venezuelano Hugo Carvajal, da Espanha para os Estados Unidos, que foi chefe da inteligência da Venezuela e promete abrir o jogo, inclusive sobre a participação dos parceiros de Nicolás Maduro na América do Sul. E aqui ele faz a menção aqui ao presidente Lula, né, que conforme o Carlos Sampaio citou diretamente o presidente Lula, e o Sanderson ainda escreve aqui, tic-tac, tic-tac. Enfim, essas denúncias acabaram por ser feitas, tá? A Carla Zambelli levou isso a cabo, apresentou um processo que já corre, salvo engano, desde 2020 ou 2021, esse processo já está correndo, não chegou ao resultado final, e ela pede a cassação do PT. Então, o resultado final desse processo, a gente sabe que é o arquivamento, fica parado, mas a depender do que se for mostrado ou das falas do Carvajal, e aí pode ser que novas descobertas acirrem novamente este caso, tá bom? A gente citou aqui, na primeira matéria, o Bolsonaro, o STF, o desembargador que falou, a segunda a gente falou do PT, e nessa aqui, essa é a terceira matéria que nós vamos tratar, nós vamos falar da sucessão ao STF. A fonte é o jornal Metrópolis. Guilherme Amado. Sucessão no STF. 3 nomes até agora realmente no páreo. Então teve uma conversa com Lula e alguns ministros, e esses ministros deixaram isso vazar. Ou seja, numa outra entrevista, um dos aliados do entorno ali de Lula disseram que tem 3 nomes efetivamente que são páreo para estarem no STF já em 2023, agora com a saída da Rosa Weber. A grande questão é que não está o Pacheco e não está nenhuma mulher
não está nenhum negro. Esse é o grande ponto aqui, tá? Vamos lá. Matéria do Metrópolis. O entorno de Lula considera que atualmente existem só 3 nomes de fato no páreo pela disputa na vaga no Supremo Tribunal Federal. São eles: o primeiro nome, Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Segundo nome, Flávio Dino, ministro da Justiça e ex-governador do Maranhão. Terceiro nome, Jorge Messias, advogado-geral da União, conhecido como Bessias. Você deve lembrar do caso Bessias, onde o ex-juiz, à época, Moro, ele soltou um áudio da Dilma que, no intuito de blindar o Lula, tinha entregue um decreto tornando o Lula ministro. Assim, daria a ele foro privilegiado e o processo sairia da mão do Moro. E aí o Moro fez uma gravação onde pegou o Messias, e ela falava, entrega o documento pro Lula, que se ele precisar se proteger, ele assina, já está assinado, ele publica, e publicando ele se torna ministro. Você deve lembrar desse caso, aconteceu lá atrás, deu uma repercussão negativa para os dois lados, tanto para o lado da Dilma e do Lula, que estavam utilizando o sistema público só para blindar o Lula, defendendo ele do judiciário, e uma repercussão negativa em relação ao Moro também, que utilizou de meios não ortodoxos e fora do devido processo, porque uma presidente não poderia ter sido alvo de escuta. O Moro fez isso e também divulgou. Então, assim, teve uma discussão dos dois lados. De um lado, os petistas acusavam o Moro de abuso de poder, do outro, o Lula era acusado de ser corrupto, a Dilma também está usando a máquina em seu interesse pessoal, violando o princípio da impessoalidade, tudo isso aconteceu. Então esse é o Bessias, que pode ser o próximo nome para o STF. E se você achava que o Zanin, advogado de Lula, era um nome que protegeria Lula nesse caso, entenda que o Bessias ainda é mais aliado ao Lula do que o próprio Zanin. Então, realmente, torna-se ali um STF, uma Suprema Corte estritamente defensora do Lula e petista. Essa é a grande crítica que vários juristas, inclusive eu como jurista, faço em relação às escolhas do presidente Lula. Tá? Então, tenho essa crítica. Vamos partir para a próxima matéria. A quarta matéria do dia trata sobre uma publicação do Heisen, senador da República, publicando uma matéria do Estadão. E vale a pena a gente conferir. Ele faz críticas, principalmente ao projeto da democracia que foi apresentado por Lula, que já está sendo apelidado de Projeto Venezuela ou Projeto da Ditadura. Matéria do Estadão. Lula propõe prisão de até 40 anos para quem atentar contra a vida de ministros do STF ou presidente. E aí o Heisen faz críticas, são semideuses ou intocáveis? Ameaçar presidente e ministros é mais grave que matar, abusar sexualmente, desviar recursos de hospitais, vender drogas? Mais do que responsabilizar as pessoas pelas palavras ditas, a medida pretendida tenta intimidar, surreal, o que está acontecendo no Brasil. O parlamento precisa agir. Enfim, o parlamento hoje está de mãos atadas e não tem como agir. Quando você fala em colocar um processo que atenta contra a vida de ministros do Supremo ou ministros ou presidente da Câmara, do Senado, do Procurador-Geral da República ou o próprio presidente da República, você tem que reverter ao caso Daniel Silveira. Você lembra do Daniel Silveira? O Daniel Silveira é aquele cara forte que era deputado federal e rasgou a placa da Marielle Franco e depois ele fez uma live e nessa live ele passou do tom mesmo nas falas contra o Alexandre de Moraes. O que, contra qualquer pessoa, contra qualquer cidadão normal, ele responderia por calúnia, por difamação ou alguma coisa nesse sentido. Lembrando ainda que Daniel Silveira tinha sobre ele, fazendo um manto ali, o artigo 51 da Constituição, que trata da imunidade parlamentar. Nada disso valeu. E o Daniel Silveira acabou condenado a 9 anos de prisão e atualmente está preso pelas palavras proferidas contra o ministro Alexandre de Moraes,
que foi considerado como uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Então, essa ameaça poderia ser considerada atentar contra a vida. Hoje, Daniel Silveira poderia estar preso por 40 anos de prisão se essa lei já vigorasse. Então, ao permitir que esta lei seja aprovada lá no Congresso Nacional, os deputados, os senadores se assumem no risco de que isso aconteça não só com qualquer cidadão brasileiro, mas inclusive chega neles também. Então, inclusive, isso aí pode alcançá-los também. E ainda falando sobre o caso do ministro Alexandre de Moraes, e lembrando vocês que a gente traz aqui de maneira imparcial, o intuito aqui é analisar o fato e trazer ele como ele realmente é. A gente vai citar o caso das supostas agressões em relação ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que está tendo cada dia uma nova repercussão, um novo ponto. E tudo seria mais simples com as filmagens. Ou seja, se as imagens fossem entregues, a gente saberia a forma que se deu tudo. A única filmagem entregue até agora foi uma, de pouco mais de 10 segundos, que os acusados, que inclusive foram vítimas de busca e apreensão na sua casa, celulares, carros, entregaram. E nessa filmagem a única coisa que tem até agora é o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, xingando um deles de bandido. Ou seja, tudo isso é muito grave. Só que agora teve um novo desfecho que saiu agora, no final de semana. E essa matéria é da Globo, do G1. Essa é a quarta matéria que nós vamos discutir, quinta matéria que nós vamos discutir. Globo, G1 é a fonte, tá? O PSD, que é o partido do Kassab, é onde o Mantovani é filiado. O PSD expulsa do partido o Roberto Mantovani, que se envolveu em caso de hostilidade a Moraes em Roma. Informação foi confirmada pelo presidente do partido, o Gilberto Kassab. Mantovani, que é empresário, já foi candidato à prefeitura de Santa Bárbara e se filiou ao PSD em 2016. Então, desde 2016, ele é filiado ao PSD, tá? Então, para deixar bem claro para vocês, desde 2016, ele é filiado ao PSD. E tá aqui o caso do Mantovani aqui. O PSD decidiu expulsar do partido Roberto Mantovani, investigado por ações de hostilidade contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e o filho, no aeroporto de Roma. A informação é do próprio presidente do PSD. O Kassab consultou a cúpula do partido antes da tomada de decisão. Mantovani foi enquadrado por ato disciplinar. Mantovani é empresário em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Ele e a esposa Andréa Mantovani são investigados pela Polícia Federal por terem agredido o filho de Moraes no aeroporto da capital italiana no dia 14 de julho. Eles negam as agressões. O empresário, segundo a defesa, relata ter afastado com o braço o filho do ministro para defender a esposa. Esse caso é um caso que está tomando uma repercussão gigantesca. Por quê? Porque aquilo que parecia ter sido informado ad início, ou seja, no início da situação, que parecia ser um grupo bolsonarista raivoso, chegou até Alexandre de Moraes, ofendendo, chamando de comunista, dentre outras coisas. Mostrou-se, depois da situação, uma discussão entre pessoas no aeroporto. O que se passou pela defesa é que a defesa disse que, por causa de um assento onde o filho do Alexandre de Moraes estava, a mulher pediu para estar nesse assento, porque ela estava com a criança de colo e com o idoso, que é o próprio Mantovani, de 71 anos. E o filho do Alexandre de Moraes se recusou. E ela não sabia quem era o filho do Alexandre de Moraes. Plausível demais, eu mesmo sei quem é. O Alexandre de Moraes encontrava-se em outro ambiente, outra sala. E aí começou a discussão. O Alexandre de Moraes chegou. Essa é a defesa. E na filmagem que uma repórter da CNN apresentou, segundo ela, nessa filmagem, o Alexandre de Moraes chega xingando eles de bandido. E aí falou, eu já identifiquei vocês vão ver. E o cara, o filho do Mantovani, o genro do Mantovani, o Alex, falou, mas você tá me ameaçando? Ele falou, bandidos, virou as costas e saiu. A PF discute e fala que esse vídeo não tem a sua integralidade, mas não foi feita a perícia, é só o assunto que foi dito até agora.
O caso também é que o Poder 360 fala que o delegado que está investigando que foi atrás do Mantovani é aliado de Moraes e trabalha com Moraes, o que torna a coisa um pouco mais suspeita. E aí, para terminar de quebrar tudo isso, o discurso de que Mantovani era só mais um bolsonarista agressivo contra Alexandre de Moraes, ele cai por terra a partir dessa matéria do exame. Mantovani, desde 2016, é filiado ao PSD, e o PSD integra a base de Lula e defendeu a reeleição de Lira. Ou seja, ele esteve na base do Lula e mesmo estando na base do Lula, o PSD, o Mantovani continuava lá. O Mantovani teve cartazes publicados ao lado de Lula, ou seja, como assim? Eles tentaram jogar a pecha de que era só um bolsonarista, mas um bolsonarista aliado de Lula. Então, cada vez mais o assunto fica complexo. Complexo demais. E aí, nós temos que fazer uma análise jurídica, que é o que eu vou fazer, esse é o meu papel aqui. Se Mantovani ainda está nessa discussão, nós temos, ainda que eu saiba no direito, um princípio chamado presunção de inocência. Ainda tem a presunção de inocência no Brasil. Então, de forma alguma, o PSD poderia ter tomado essa decisão. O partido pode, inclusive, ser processado por essa decisão se ficar comprovado que o Mantovani realmente não tinha nenhuma responsabilidade. Precisa da apuração do caso. Ou seja, o Mantovani, simplesmente expulso do partido, do PSD, sem que tenha acontecido antes uma análise, um devido processo legal. Mesmo em segmentos administrativos, que é o caso do PSD, deveria ter a chance de defesa, a chance de discutir o caso. Não aconteceu. Eles simplesmente expulsaram. E cabe assim, se provado a inocência do Mantovani, até uma indenização. Agiu errado o partido sem ter uma informação final sobre o que aconteceu. Mas enfim, o Flávio Dino, que é ministro da Justiça, ele defende que o ministro Alexandre de Moraes jamais erraria ou jamais levantaria um argumento que não pudesse ser provado. Aí tira a humanização da coisa, porque ele não erra, não é humano? Enfim, quais os questionamentos aqui? Então, tudo isso é muito complexo e a gente precisa analisar. O próprio UOL, numa matéria onde o Josias de Souza estava, teve que lidar com a situação de que, enfim, pode ter se tratado sim de uma carteirada, a boa e velha carteirada. Enfim, a gente está aguardando para ver o resultado. Depois do resultado, depois das imagens liberadas, depois de tudo que for apurado, deve ter testemunho, alguma coisa como tal, inclusive os próprios italianos, o pessoal da polícia lá na Itália, pode ter atuado como testemunha do caso. Enfim, fica mais fácil resolver, né? Mas a última notícia que a gente tem agora é que pode ser que agora as imagens que eram para ter sido liberadas na sexta-feira possam demorar muito, porque talvez precise de uma decisão judicial da Itália para liberar as imagens, o que é um impropério, é uma coisa, sabe, sem precedentes, porque o Brasil tem ligações, relações e acordos com a Itália que poderiam ter essa troca de informações, o que realmente é um absurdo. Vamos lá. Falei que não ia deixar os vídeos extensos, né? Mas está ficando. A última coisa, só para a gente falar aqui do amor que venceu, do amor que está maravilhoso. Encontro do PT em Salvador acaba em confusão. Pancadaria, quebra-pau e porrada, tiro, porrada e bomba mesmo é o que aconteceu lá na Turma do Amor. O encontro territorial do Partido dos Trabalhadores PT, que aconteceu ontem, no sábado, que tinha como objetivo traçar estratégias para as eleições de 2024, foi interrompido de forma brusca, por conta de uma confusão entre os membros do partido. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o vereador Suíça aparece bastante exaltado e sendo contido por vários homens. O edil Soteropolitanos, trava-língua é ruim comigo, direcionava xingamentos a um correligionário que não aparece no registro. O alvo das ofensas teria sido o secretário-geral do PT de Salvador, Aldemário Costa, que vem cobrando protagonismo do partido nas eleições municipais da capital. O amor venceu, né, pessoal? Então, enfim, o amor está em alta. Nesse caso aqui, são afagos acalorados, não tem nada de briga, não tem nada de ofensas, não tem nada desse tipo de coisa. Então, é uma matéria até esdrúxula que a gente coloca aqui,
mas é para mostrar isso. Mostrar para vocês que a narrativa está muito torpe. Por quê? Porque a gente precisa de um país não polarizado. A gente precisa de um país que efetivamente tenha condições de reestabelecer a paz, o apaziguamento dentro da política brasileira. Porque a política é o que nós temos para tentar solucionar todo esse caos que tem aí. Ou seja, se a gente não tiver uma tranquilidade, se a gente não tiver uma paz para poder simplesmente discutir política, falar de política sem medo, sem risco, sem esses abusos que vêm acontecendo, poxa. Então, democracia é isso. Vamos brigar pela democracia porque essa vale a pena, mas a democracia é verdadeira. A de narrativa, não. Essa história de vamos suspender ou acabar com a democracia para salvar a democracia, essa não me convence. Essa é a que eu vejo muitos jornalistas levantando, essa é a que eu vejo muitos blogueiros de esquerda levantando, essa não convence não, tá? Não convence de forma alguma. O que a gente espera mesmo é uma democracia pulsante, onde a direita e a esquerda possam se sentar numa mesa, sem aquelas baixarias que a gente vê no Congresso, sem aquelas coisas horrendas que a gente vê no Congresso, e discuta propostas para a população. Infelizmente, eu ando vendo o Brasil um país fadado ao fracasso pela atuação dos nossos gestores, dos nossos políticos. E não é justo, é um país tão maravilhoso. Então, vamos ter mais consciência um pouco, vamos olhar um pouco mais que o Brasil tem jeito sim, tem muito jeito, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe muito, durma bem. Amanhã, às 9 horas da manhã, a gente já começa os trabalhos aqui com vocês e falando um pouco mais sobre tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Grande abraço.